Sejam muito bem-vindos à parte 2 do nosso vídeo, onde vamos continuar a nossa análise aqui, né, do nosso do GPT 5.2, mas do comparativo entre Perplexity, GPT 5.2 e Gemini, Google Gemini, na elaboração de uma planilha financeira de um nível de complexidade 0 a 10, eu dou um 7 aí para ela, tá? Se você não assistiu a parte 1, antes disso, curta, compartilha, eu sempre esqueço disso. Curta, compartilha, comenta, xinga, briga, fala que eu tô errado, fala que eu sou burro, mas, cara, engaja, porque esse é o nosso pagamento, tá? Sem mais delongas, vamos ao resultado aqui, né? Se você não assistiu a parte 2, se você não sabe o que a gente está falando, assista, porque ela é sine qua non para você entender aqui do que a gente está tratando, tá? Então volta aí, assiste a parte 1 e você vai entender todo a nossa análise, tá? Eu posso dizer que até então, eu posso estar errado a nível mundial, mas a nível Brasil eu não vi nenhuma análise tão boa, tão completa da ferramenta que foi lançada pela OpenAI aí na semana passada, como é essa que eu fiz aqui, tá? Então, sem mais delongas, vamos assistir agora o resultado da entrega do Gemini, tá? O Gemini começa, né, já jogando confete. Essa é uma análise complexa e fascinante. Com base nas premissas detalhadas que você forneceu, eu estruturei uma modelagem financeira rigorosa, tá? Bom, vamos lá. Aqui eu já não gostei porque ele traz o seguinte, ó. Abaixo apresenta o resumo executivo da análise, seguido pelo código Python, que gera a planilha. Não foi isso que eu pedi, tá? Então ele fala, ó, veredito rápido. Bom, eu não pedi isso também, mas se fosse um extra, tudo bem. A planilha, Excel gerado. Cara, ele desenvolveu um script que cria o arquivo. Não foi isso que eu pedi, tá? Aqui eu quero deixar um adendo. Muita gente fala da taxa de alucinação, da taxa, né, da alta taxa de alucinação do GPT, né? Todo mundo fala e mostra que ele é o modelo de IA que mais alucina. A gente tem que entender que a taxa de alucinação ela está diretamente correlacionada, né? Obviamente, né, se é correlacionada, ela tem que estar diretamente, né? Então, ela está diretamente relacionada à capacidade da IA de atender o seu pedido. Quanto mais ela tenta, mais ela pode, obviamente, errar. Então, nem sempre você ter uma baixíssima taxa de alucinação quer dizer algo bom, né? O Perplexity, como a gente sabe, ele é uma IA mais direta, ela tem um modelo de resposta muito mais direto, muito mais, como é que eu posso dizer, né? Muito menos rebuscado do que o GPT, que é muito mais inventivo, é muito mais criativo, tá? O Gemini, ele fica nesse meio de caminho aí, o Gemini, o Grok e tal, mas o Gemini, na minha opinião, na minha análise, ele tem um problema sério. Ele se nega muitas das vezes a cumprir a função que a gente deu, tá? Se o GPT fosse construir algo nesse sentido aqui, ele ia pedir desculpas lá em cima, ele ia falar assim, olha, eu não consigo gerar, ppp, papapá, e por isso eu desenvolvi isso aqui, sabe? O Gemini não, ele tenta fingir, digamos assim, que cumpriu a tarefa, quando está na cara que ele não conseguiu, tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Ele me dá esse código em Python e ele fala, olha, execute o código abaixo, ele gerará um arquivo em Excel com todas as fórmulas abertas, sem hard input nas células de cálculo. Legal, porque ele observou a questão dos hard inputs, mas ao mesmo tempo ele me manda executar um código em Python, cara. Eu não faço ideia como é que faz isso, né? Eu até sei, tá? Mas eu tenho conhecimento raso, mas, porra, não está na nossa análise aqui. Em hora nenhuma eu citei que eu sou dev ou que, de fato, eu queria gerar alguma coisa, muito menos em Python, que eu preciso de ter um programa, né, específico para gerar isso. Enfim, não é simples, não é algo simples, tá? E mais do que isso, não foi isso que a gente pediu, tá? Então, continuou, ele mandou esse código aqui completamente desnecessário, ppp, papapá. Tá, e eu falei com ele, eu não sei executar esse código, preciso que você me entregue o mais simplificado possível. Cara, vamos lá, se eu tivesse boa vontade aqui, eu podia até pedir para ele, me dê um passo a passo para executar, ele ia mandar eu baixar o programa, ppp, papapá, mas não é esse o objetivo da análise. Em segundo lugar, imagina que eu estou no telefone, eu estou no celular, como é que eu faço? Luiz, tem jeito de você construir em Python no celular. Putz, para de ser chato, né? A gente sabe que não é o objetivo da análise aqui, muito menos que é razoável a gente propor isso, tá? Mas enfim, eu fui lá e falei, cara, não é isso que eu quero. Me entregue o mais simplificado possível. Vamos esquecer o código de programação. Aí ele me entrega aqui vamos dizer, né, como é que eu posso dizer, uma tabela muito simplificada, onde eu posso exportar isso para o Google Sheets, tá vendo? Ele cria a planilha, eu vou lá e clico, vou mostrar para vocês aqui. E ele me entrega essa porcaria aqui, olha isso. Não foi isso que eu pedi. Ele me entregou basicamente aqui um fluxo de caixa muito simples, mas muito simples mesmo, tá? Ele não argumenta, não existe nenhuma base comparativa aqui para
de onde que ele chegou nesses números, etc. Tá? Além disso, cheio de hard input, olha aqui as formas, não tem, né, nenhuma fórmula, nenhum cálculo, nem nada. Enfim, um lixo total. Mas isso aqui me deu uma luz no fim do túnel. Eu falei, putz, talvez eu tenha sido burro na hora de imputar o prompt dentro do Google Gemini, porque em vez de eu pedir um Excel, eu podia ter pedido um Google Sheets. Ecossistema Google. Vamos lá, então foi isso que eu fiz aqui, ó. Deixei tudo isso para lá, ó. Tá? Não utilizei. Ele até me dá, ó, a aba 1 com as premissas, a aba 2 com a calculadora, tá vendo? Se eu copiasse, colasse cada uma dessas, juntasse uma planilha, ia me dar um trabalhinho, uma encheção de saco. Talvez seria mais fácil até eu fazer a planilha manual. Mas enfim, talvez funcionaria. Mas não é esse o objetivo da análise. Mais uma vez, eu quero que você me envie ou disponibilize de alguma forma a planilha pronta para eu só baixar. Por que você não cria um Google Sheets? Tá? E daí ele vem, cara, como sou uma inteligência artificial, não tenho uma conta no Google pessoal. Como que ele fez isso aqui então? Ah, Luiz, ele não criou. Isso aqui de fato não é uma planilha dentro do Google Sheets, né? Não existe um arquivo lá dentro. Compreendo, mas por que ele simplesmente não fez a mesma coisa aqui? Talvez ele não tenha a ferramenta, né, para obviamente printar um nível complexo aqui dentro, né, em tabelas dentro do Gemini, e aí com um clique a gente exportar isso para o Sheets. Mas isso é problema dele. Isso é problema dele, ele que cria, ele faz o que for necessário para atender a minha demanda. Tá? E dele me fala o seguinte, olha, o que você deve fazer? Leva 30 segundos. Copia isso aqui e vai jogando dentro do seu bloco de notas, transforma isso para um CSV, né, para um ponto CSV, e daí abre isso no Excel. Cara, eu fiquei relutante, mas ainda assim fiz. Tá? Ainda assim, executei, tá? Vamos ver o resultado dessa porcaria? Olha só o que ele me entregou aqui então, tá? Análise comparativa. É isso, o CSV dele. Obviamente eu já abri o CSV, já importei isso aqui, mas olha isso. Tá vendo? Ele até jogou as premissas aqui em cima, enfim, trouxe aqui os números, não tem hard input, nada disso. Tá vendo? Ele foi minimamente inteligente para não deixar os números aqui, né, com o cifrão, tá vendo? O cifrão ele só tá na exibição, né? Ele não foi escrito dessa forma aqui, ó, R, cifrão, 27500. Por quê? Porque não dá para somar isso aqui, né? Isso aqui, há alguns anos atrás, todas as IAs faziam isso. Era um saco. Então, olha só, eu não consigo somar isso, porque isso aqui é um texto, tá? Então, ele teve um mínimo de inteligência, mas vamos ser sinceros, se a gente tivesse falando de 2024, isso aqui seria incrível, tá? Mas estamos no final de 2025, então isso aqui é uma bela de uma porcaria. Putz, não quero dar spoiler. Aí, vamos voltar. Bom, depois desse resultado, eu simplesmente desisti do Gemini. Falei, não dá, isso aqui não é minimamente elencável aqui para nossa disputa. Então, tchau, Gemini. Muito ruim seu resultado. Segui para minha IA, talvez a IA que eu mais gosto no momento, que é o Perplexity. Apesar de eu ser GPT Boy, tá? Mas eu fiz lá no Perplexity e olha que trouxe. Vamos ver o que deu então. Cadê meu... Ai, putz, vou ter que logar. Deixa eu pausar o vídeo aqui, volto. Aqui é exército de um homem só tem eu. Perplexity logado, vamos lá. Então, mesma coisa, o mesmo prompt, os mesmos anexos, tá? Enviei planilha, enviei tudo para ele. Cara, ponto negativo aqui do Perplexity. Eu subi as imagens, tá vendo? Mas ele não aceitou a minha planilha. Eu não sei se é porque eu estava no MacBook e mandei naquele Excel, digamos assim, lá do Mac, né? Aquela porcaria lá. Mas, enfim, ele não aceitou o meu arquivo. Então, foi sem o arquivo mesmo, tá? Talvez seja um atenuante aqui para o resultado do Perplexity, mas enfim, sem viés. Vamos lá. Cara, para começar a conversa aqui, o Perplexity, a dashboard dele é maravilhosa, olha isso, cara. A nível de pesquisa, não existe IA no mercado que bata o Perplexity. Nem o Google, né? Nem o Gemini, com todo acesso ao Google, mas olha só, isso aqui é até motivo muito de indignação e às vezes até processo contra a Perplexity, né? A empresa que tem a Perplexity, qual que é o nome, porque eles pesquisam mesmo nos sites, olha só, né? Muita gente fala, pô, eles estão usando as nossas fontes, o nosso conteúdo, mas não remunera a gente por isso. Aquela velha conversa aí que existe já nos bastidores há muito tempo. Eu não quero entrar nesse mérito, mas olha só, então ela traz toda a engenharia que ela usou para realizar as pesquisas. Tá? Se vocês querem saber, para quem conhece mais do Perplexity aí e quer entender, bom, vamos lá. Eu usei o modo pesquisa, tá? Então não usei o modo buscar, eu usei o modo pesquisa com o modo laboratório
para exercer, para executar a planilha depois, tá? Então eu comecei aqui, tá, com o modo laboratório, e daí eu mandei os anexos aqui para ele, tá? E obviamente usei também, estou usando a versão paga, tá? Então ele foi feito na máxima da performance dele. E daí, olha só, ele veio depois de quanto tempo? Ele não está me trazendo tempo aqui, mas eu acho que foi coisa de 10 minutos. Ele já me trouxe aqui uma planilha, tá vendo? Só que eu comecei a ter alguns problemas. Quando eu gerava a planilha, ele não gerou esse Excel, tá vendo? Ele gerou isso aqui nesse preview aqui do próprio Perplexity, e daí eu não conseguia exportar isso. Eu acho, tá, que é porque eu estava no MacBook. Aqui eu estou no Windows e você consegue ver que eu poderia ter feito isso. Mas enfim, sem mais delongas aqui, ele criou várias e várias abas, olha isso. Tá vendo que legal? Ele trouxe para mim, então, toda a parte retórica da resposta dele, as premissas, fio B, fator de simultaneidade, cara, absolutamente incrível. E daí isso aqui também nossa, é fantástico. Você receber isso do IA te conforta. Ela trouxe dúvidas, ela levantou pontos para que eu informasse a ela. Então ela falou, olha, se você me enviar a planilha Excel, eu posso replicar as estruturas de formatação exata que você usa. Olha que coisa incrível, isso aqui é perfeito. Eu não consegui mandar a planilha, infelizmente, no MacBook. E depois ele falou, se você detalhar mais alguns cálculos, como calcula exatamente a prestação do financiamento, ou se você usa alguma forma específica de TIR. Isso aqui eu não entendi muito bem, porque, cara, não existe esse papo de como calcula exatamente a prestação do financiamento. Você tem que saber, tá? Se não, pesquisa aí e se vira e descobre. E se você usa alguma forma específica de TIR. Não, eu já deixei claro a TMA ali em cima, então também não existe, não existe a minha TIR, a TIR do Luiz Fernando, existe uma TIR que o mercado inteiro usa, tá? O que pode mudar, obviamente, é a TMA, taxa mínima de atratividade, tá? E daí ele me fala o seguinte, hoje eu criei o esqueleto com todas as premissas, agora eu preciso que você indique, quer que eu populate, aí ele dá umas misturadas aqui, né? Todos os 5 cenários com formas completas de fluxo de caixa, pô, claro. Então olha só, a gente fica nítido aqui que ele não trouxe essas formas, tá vendo? Eu não sei nem ver isso aqui nesse preview, mas enfim, que ele não trouxe essas formas. E dele fala como você prefere que eu organize o cálculo das prestações e do financiamento, saque ou price? Incrível essa pergunta também, mostra o nível, quão rebuscado tá a inteligência artificial do Perplexity, tá? Bom, essa questão de tabela saque ou price, ela é mais utilizada para financiamento imobiliário, mas já mostra o quão robusto, bicho, isso aqui tá, sabe? Essa pergunta é de um nível muito alto. E daí ele ainda vem, por fim, fala se há alguma nuance no cálculo do fio B. Isso aqui é algo, para quem é do meio aí de energia, sabe que isso é algo muito específico, é uma regra, é uma lei que mudou algumas regras na compensação de energia quando você atua por energia, perdão, por geração distribuída no Brasil. E é basicamente, em resumo, a taxação solar que foi falada muito em 2022 para 2023. Antigamente você gerava 1 kW, compensava 1 kW. Hoje em dia não mais, tá? Existe uma perda aí que é um imposto. De forma muito macro e muito generalista aqui, é isso. Mas se você conhece, se você é do mercado, me perdoe a simplificação que eu fiz aqui, o reducionismo foi muito simplificado, não é só isso, mas não é esse o objetivo do nosso vídeo. Tá? E daí eu vi, olha só, como você mencionou que tem prints de uma planilha que usa, o que eu fiz aqui, tá? Eu copiei a resposta dele, tá vendo? Ele foi lá no 1, ó. Quer ver? Aqui, ó, se você enviar a planilha Excel, aqui, ó, se você enviar a planilha Excel, eu copiei e depois dei a resposta em caixa alta. Não estou conseguindo anexar a planilha. Se você detalhar mais alguns cálculos, aí eu coloquei aqui, ó, TIR, para calcular a prestação do financiamento, você deve usar a função básica de finanças, PMT, ou a fórmula pagamento, PGTO do Excel. Tá? Isso aqui eu já confesso, já estava muito de noite, demorou demais o GPT para soltar a resposta. Então isso aqui já foi feito, cara, eu escrevi nem sabendo o que eu estava escrevendo, olha o tanto de erro aí, mas enfim. Quer que eu populate os 5 cenários? Sim, eu quero que você use price, e aqui por enquanto não. Tá? Não quero que você ajuste mais nada, porque de fato eu nem vi o seu resultado. E dele me mandou mais 2 resultados, olha só. Ele me deu a planilha, talvez aquela mesma planilha lá ajustada, 100% expandida operacional. Tá? Então talvez se a gente garimpar ela aqui a gente vai conseguir ver. E ele me trouxe ainda um gráfico, cara, um extra. Eu não tinha pedido isso. Muito simples, etc, mas me trouxe um gráfico, tá? Provavelmente isso aqui tá errado. Já vi que tá errado. Mas enfim,
o que foi implementado, PPP, papapá, papapá. E daí eu comecei a questioná-lo, porque eu não conseguia baixar essa planilha. Olha só, onde está a planilha gerada? Eu não encontro. E daí ele me mandou de novo, mas no meu MacBook, de novo, eu acho que isso é uma questão de Mac. No Windows está funcional, 100% funcional. No Mac só ficava assim, ó. Eu não conseguia baixar, não tinha essa opção aqui em cima, tá? Não sou imbecil, retardado, idiota. Então, tá vendo? Eu falava, como que eu faço o download, etc. Eu insisti. Aí depois, cara, eu falei que eu tava utilizando o Mac, e aí o MacBook, e daí, até que ele já devia saber isso, né? Porque eu baixei o Perplexity for Mac, então ele devia saber. Mas enfim, no final do dia, ele conseguiu e me enviou. Cara, olha aqui que coisa incrível foi a planilha do Perplexity. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tum. Ele me traz aqui então um resumo executivo, tá? Olha só, com capex total por cada um dos modelos de compra, ó, 12, né, 25, 50, 112, 1 mega. Ele me traz os indicadores, ó, a TIR, o payback simples, etc. Pelos números aqui, eu vejo que tem erro já, tá, gente? Eu vejo que tem erro, mas enfim, ele me deu uma boa base. Aqui eu falo do financiamento, etc, tá vendo? Enfim, ele trouxe e no final ele ainda deixou um ranking. Ó. Então, um ranking, primeiro, compra à vista, compra financiada, aluguel. Tá? E aí ele traz as premissas globais. Aqui é basicamente a dashboard, por assim dizer, né? Não seria nem a dashboard, seria a área de input mesmo, tá? Porque a dashboard ela deveria me mostrar os outputs. Aqui seria a área de input mesmo. Então aqui eu posso passar e validar cada um dos modelos. Tá vendo? Tem alguns erros de fórmula. Isso aqui é porque eles usam ponto, né? Nos Estados Unidos o padrão é ponto, não vírgula. Mas olha que legal. Ele pintou em amarelo as células que são hard input, tá vendo? Ele pintou de amarelo onde é hard input. E é hard input porque eu assim direcionei. Eu pedi que ele. Né, eu dei a regra, né? Eu falei com ele, olha, eu quero IPCA anual 5%, CDI anual 12%. Então ele deu o hard input e onde é fórmula, ele pintou de verde, tá? Ele não seguiu a regra, né, dos bons costumes do acordo de cavalheiros aí do uso de Excel. Geralmente quando é fórmula a gente pinta a célula de azul e a letrinha também de azul. Mais ou menos assim, né, para quem tem interesse em saber. Ó. Tá? E a gente usa itálico. Então quando você vê isso aqui, você sabe que é uma fórmula dentro dessa célula. Tá? Mas enfim, ele entendeu, lembra quando eu disse que eu tinha uma preocupação de que eu não fui claro no meu prompt ali se os 5% do IPCA e os 12% do CDI seriam para todo o período de 10 anos, ou se ele entenderia que de fato é anual, o Perplexity entendeu que é anual. Então, cara, é incrível, assim, ele trouxe alguns erros de português, tá vendo? Mas ele trouxe uma planilha boa. Dá para usar? Não. Não dá para mandar isso aqui sem olhar. Eu preciso ainda de validar e tal, mas assim, me deu ele reduziu o meu trabalho em 50%. Tá? Só dele montar isso aqui para mim, essas premissas aqui, ele já reduz o meu trabalho em 50%. Tá? Então esse foi o resultado do Perplexity aqui em tempo real. Tá? Eu pedi para ele também, e aí eu vou deixar claro para vocês, o resultado foi esse, ponto final. O que vale para minha análise vai ser isso que vocês acabaram de ver. Mas depois eu mandei mais um prompt para ele e pedi para ele garimpar um pouco mais, etc, para ele refinar. E daí ele me trouxe essa planilha com algumas correçõezinhas, tá? Mas que, cara, não foi ainda um resultado, vamos dizer assim, autônomo. Eu não consigo enviar isso aqui ainda para uma análise, né? Vamos dizer, para uma versão final, tá? Então esse foi o resultado do Perplexity, ok? Por fim, vamos ver o que o GPT nos entregou. Mesma coisa, mesmo prompt. Ponto incrível do GPT, tá? Incrível. Eu usei, obviamente, o Thinking, né? O modo de pensamento profundo do GPT. É o GPT já 5.2, o Thinking aqui, tá vendo? Cara, eu dei o mesmo prompt, subi os arquivos. Olha quanto tempo ele pensou. 49 minutos. Eu nunca tinha visto o GPT gastar tanto tempo para garimpar uma ideia, cara. Então, olha isso. Se você lê isso aqui, você vai ficar boquiaberta. Porque a gente não tem tempo, o vídeo já tá longo, eu sou prolixo, a gente tá rendendo isso aqui, mas isso é incrível, cara. Eu vou mandar isso depois para vocês. Isso aqui é incrível. Você vê a arquitetura lógica e o nível de pesquisa do GPT atualmente, ele é
Imbatível, tá? Olha o tamanho, olha a cadeia de pensamentos para desenvolver uma planilha, bicho. Olha isso, testando layout, imagem, analisando minhas imagens. Incrível, tá? Sem mais delongas, vamos pro resultado aqui, porque esse vídeo já tá ficando longo, mais longo do que deveria, tá? Ele pensou por 42 minutos e me deu. Criei a planilha 100% editável, inputs em azul, fórmula em preto, 5 tamanhos e as 3 modalidades: alugar, comprar à vista, comprar financiado. Pá. Calcula NPV, que é a TMA em inglês, tá? Ele calcula a TIR, que é a ITR, payback simples, payback descontado. E ainda trouxe o payback no custo de capital. Tá? O saldo cresce até o CDI zerar. Bicho, me deu um botão para baixar a planilha, foi o mais simples de todos, funcionou no Mac, funcionou em todos os computadores, aí, enfim. Só clicar que o negócio baixa e vamos ver o resultado. Então, sem mais delongas, olha aí, tá? Eu baixei, cliquei. Ele traz ainda aqui um resuminho para mim. Então, ele ainda traz uma tabelinha aqui de resumo, tá? Eu não avaliei, tá? Ponto importante para nossa análise. Eu não vi nenhuma planilha antes. Isso foi gerado ontem à noite, já estava muito à noite. E até, se tivesse mais cedo, azar, a minha ideia era essa. Eu estou olhando agora com vocês todas as planilhas, todos os resultados, tá? Vamos ver o GPT. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abas, tá? Comprar versus alugar, energia por assinatura, modelo comparativo. Edita apenas as células em azul. Inputs. Demais células tem fórmulas. Perfeito. Perfeito. Olha isso. Data, primeiro dia do mês, região da CEMIG, enfim, ele já trouxe aqui detalhando ao lado. Premissas de financiamento, então olha só, ele já trouxe todo o cálculo, né, do PGTO aqui, ó. Toda a forma, tudo que a gente precisa tá ali em cima. Cara, incrível, incrível, incrível. Ele trouxe uma tabelinha de fio B, ele trouxe premissa por tamanho. Então olha só, ele trouxe, lembra dos cenários que eu trouxe, o S1, então aqui ele trouxe cenário por cenário. Assim, só aqui a gente já entende, a gente já consegue entender quem ganhou, né? Tá? Só nesse começo de conversa. Em segundo lugar, ele fez um README. Ele trouxe basicamente olha, você é leigo, ou você, enfim, você quer entender minha planilha, leia-me, né? Instruções. Simplesmente incrível. Incrível. Timeline. Olha isso aqui, a timeline mensal de 10 anos, tarifas, CDI e fio B. Então ele traz mês a mês, tarifa, CIP. Tá vendo como é que ele vai evoluindo a tarifa no mês a mês, né, com base na inflação energética que eu trouxe? Aí, Luiz, mas a tarifa não muda todo mês. Lógico, burro. Ela muda ano a ano. A gente só fez a projeção mês a mês aqui, né? A mesma coisa. Em vez de corrigir de um ano para o outro, a gente corrige mês a mês e vai chegar no mesmo resultado, tá? Então aqui, ó, CIP, disponibilidade, cara, CDI mensal, igualzinho que eu falei atrás agora para a inflação energética, tá? Desconto mensal, isso aqui eu não entendi muito bem. A taxa de desconto mensal, TMA, é porque a TMA é o CDI, é 100% CDI, então ela é igual. Bicho, olha isso aqui, velho, olha que fórmula linda, potência, cara, eu nem sei que porcaria de fórmula é essa. Já que eu sou faixa preta no Excel e isso aqui ficou de alto nível. Fio B, bicho, olha isso, trouxe fórmula C, velho, if. Cara, indescritível, tá? Me trouxe uma dashboard, então aqui, ih, deu um problemazinho aqui, hein? Vamos ver o que deu aqui. Bom, algum probleminha aqui, tá? Algum probleminha. Pode ser formatação, né? Quando é número. Agora aqui, quando é div, é problema de fórmula. Mas enfim, depois eu vejo isso. Mas olha aqui, melhor opção. Alugar, 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 alugar e alugar. Cara, ela trouxe o resultado para mim. Ela já deu o veredito aqui numa dashboard. Bom, olha a fórmula para entender. Se máximo de E6 até G6, bicho, é incrível. E isso aqui tá certo. Eu até pensei que poderia ter algum erro por conta desses erros aqui, mas ela não está usando para definir a melhor opção essas últimas barras, né, essas últimas colunas aqui, a JK e a L. Então ela traz aqui isso, bicho, o veredito tá dado. E olha aqui, ela traz análise por análise de cada um dos modelos. Então olha aqui. Isso aqui a gente tem que ver, né? Deu algum probleminha aqui. Depois eu vou avaliar isso, mas olha que ela avaliou modelo por modelo, trouxe fluxo de caixa modelo por modelo. Incrível. Incrível, incrível, incrível. Assim, tem como melhorar? Pô, tem. Acho que ficou muito confuso a apresentação. Ela poderia ter colocado na dashboard lá aqui
Nessa dashboard, mais ou menos talvez seja, ela colocaria isso aqui, né, gente? Vamos ser justos. Mas ela poderia ter sido mais simplificada no que tange a análise para dar o veredito, tá? Não tem problema ser rebuscado na análise, usar esse fluxo de caixa grande aqui, etc. Mas aqui na dashboard, ela poderia ter deixado isso bem claro, tá? De novo, pode ser que na TIR, né, aqui na análise de TIR, etc., ela seria, tá? Mas ainda não é isso que eu quero. O payback também aqui deu algum problema, mas enfim. Eu tô meio sem palavras, assim. O que o GPT fez a nível de Excel tá em outra escala. Um dos principais aprimoramentos do GPT 5.2, e não por acaso eu quis fazer essa análise aqui em Excel, né, é a grande melhoria na sua capacidade de desenvolver planilhas. Então hoje a gente vê que ela simplesmente humilha as melhores IAs do mercado. Então o veredito está mais do que dado. Troféu de ouro com medalha de honra para o GPT, medalha de prata cumpriu parcialmente a tarefa Perplexity e medalha de latão não conseguiu cumprir a tarefa. Vai para o Gemini. Até a próxima.